Olá! E aí? Mais um grande dia! Sim, mais um grande dia, né? Estamos aqui com a graça de Deus, com a misericórdia dele. Vivemos num país laico, onde podemos professar a nossa fé, podemos ler Bíblia, podemos falar de Cristo, podemos falar do nosso amor. Isso é uma grande benesses, porque em muitos lugares não se pode, em país comunista, não se pode ter Bíblia, não se pode falar de Deus. Vocês imaginam que dificuldade? Mas que bom. Então vamos lá para mais um grande dia. Hoje nós vamos meditar na palavra de Jesus em Mateus 26:39, que é quando Jesus fala assim: passa-se de mim esse cálice. Quantos de nós, à beira da dor, de um peso, de um deserto, fala para Deus: Deus, passa de mim. Mas essa palavra nos ensina que em dado momento, em certas ocasiões, não será passado. Porque Jesus, que é Deus, que veio para este fim, de o sangue vertido para a redenção, ele veio e cumpriu. Por isso que nós somos salvos, porque aquela cruz tem o sangue, e o sangue vertido nela nos redimiu de todo o nosso pecado, e ele tinha que fazer. A mensagem hoje é sobre esse aspecto de saber que nós teremos que passar por algumas coisas, ou por diversas coisas, e que Jesus, que Deus, não vai nos livrar, mas ele vai estar conosco em todo o processo. Então, meditemos sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre isso, e que Deus vai tocando o seu coração nessa condução, nessa caminhada. Vamos lá, eu vou ler na Bíblia. Mateus 26, eu vou ler um pouquinho antes, para nós entendermos o contexto do que estava acontecendo. Ele começa no 35. Disse-lhe Pedro: ainda que não me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Eu vou sair daqui e vou orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Eles já estavam entendendo o que podia acontecer. Ficaram pesados, entristecidos. Já estava um peso, que o Getsemane já estava gritando o que aconteceria com Jesus. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, Jesus falando, Jesus que é o próprio Deus, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Passa de mim, se possível. Olha o verbo que ele usa, se possível. Passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Queridos, eu sei que nessa caminhada da vida, nós que temos Cristo, nós temos esperança. As pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem Deus, são pessoas que estão a bel prazer da vida, sem esperança, desesperançado. Mas o próprio Cristo, que é o próprio Deus, ele veio em figura de homem, ele foi homem, aqui ele estava como homem neste tempo. Ele está como nós, como carne. E ele diz assim: meu Pai, se possível, passa de mim. Nós sabemos que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Como assim, Milva? Então, se nós olharmos para uma montanha, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Muitas vezes nós estamos aqui, descemos, e nós temos que ser rápidos como Jesus.
Ele estava triste porque no 38 ele disse assim: então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele estava muito triste. Primeiro, olha a importância, ele nunca andava só, como eu já disse em outras gravações. Quando nós não estamos sós, nós temos pessoas para andar conosco e pessoas que professam a mesma fé em Cristo. Não adianta você estar com pessoas também que não têm a mesma convicção, porque senão vão te levar para o mesmo buraco. Eu estou falando de um jugo desigual, é outro momento. Mas veja, Jesus estava entristecido até a morte. Quantos momentos nós ficamos entristecidos? Mas em seguida, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice da vida, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos rapidez nesse deserto, que nós tenhamos rapidez na tomada de decisão, porque quando nós estivermos descendo, que sejamos rápido para subir e alavancar e sair deste deserto. Não fiquemos, porque deserto não foi o lugar para ficarmos, mas é no deserto que somos testados. É neste momento de dor que Deus nos prova. Eu sempre peço para Deus: Senhor, não me deixe reprovar. Não me deixe reprovar. Os meus joelhos no chão, todos os dias, é para que Deus não me deixe reprovar. E em outros tempos eu digo para Ele: Deus, não me deixe voltar para o primeiro degrau dessa escada. Me dê força, me fortalece. Então eu sei que tem horas que se nós colocarmos muita força nesse deserto, em sofrimento, nós vamos ficar muito tempo lá. E veja, Deus espera que nós avancemos para sair de lá. Olha como Jesus foi sábio, como homem, e nos ensina nesse dia. Meu Pai, se possível, passa de mim. Não vai passar. Primeiro, que aquele lugar que ele estava, ele sabia que ele veio para uma missão, ele teria que passar por aquilo para chegar na morte, e morte de cruz para nos salvar. E nada, ele não pecou, ele foi para o deserto, nada tirou Jesus do foco. Milva, mas ele é Jesus, mas nós somos cordeiros dele, somos filhos e filhos amados de Deus. E veja, nós também temos que ter essa mesma convicção de que Deus nos permite passar certas ocasiões, certas circunstâncias de dores, de marasmo, de pranteamento, de choro, de ranger de dentes, de dificuldades sentimentais, amorosas, emocionais, financeiras, de doenças. Mas que nós não desistamos e que a nossa resposta a tudo isso seja rápida, como Jesus fez. Ele diz: se possível. Mas ele viu que não era possível, porque na mente dele ele sabia que ele veio para um plano. Então nós temos que ter a mesma convicção de Jesus. Não é possível, se eu estou naquele lugar eu tenho que sair, depende de mim. Jesus sabia que aquele plano dependia dele. Nós sabemos que para sair deste lugar depende de mim. Meus queridos, não vai sair. Se você não se mexer, não vai sair. Então, nós temos que ter a mesma prontidão, a mesma agilidade e resposta de Jesus. Se possível. Se não é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, que não seja como eu quero. Olha o verbo de querer, mas como tu queres. Então eu sei que não vai ser como eu quero. E quem tem que fazer e sair sou eu, rapidamente. No 40 ele diz: e voltando para os seus discípulos, achou-se os adormecidos. E voltando, ele rapidamente saiu da situação. É isso que Deus espera de mim e de você que cremos nele. Que rapidamente respiramos fundo e saímos da situação, porque ele está conosco o tempo todo. Esta é a palavra de Deus hoje. Ei, tem coisas que não vai mudar se você não se mexer. Se você rapidamente, voltando, não se mexer e sair dessa situação. É essa a palavra de Deus hoje. Não vai passar se você não se levantar. Então, esse Getsemane, este lugar, depende de você. Levante.
levante-se, porque Deus está em todo o processo. Jesus sabia do começo, do meio e do fim. Ele sabia que o plano da salvação, que pela graça somos salvos, e rapidamente que nós tenhamos a mesma expertise de Jesus, para que tenhamos uma resposta rápida para todo o nosso deserto, para que quando nós estivermos fazendo assim, sejamos mais rápidos para subir e sairmos, e não sejamos reprovados. Essa é a minha palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para que Deus realmente continue fazendo-nos crescer em estatura e graça. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, e até amanhã. Um beijo.